Amados irmãos, rogamos ao Espírito Santo que neste momento Ele abra as nossas mentes e o nosso coração para que possamos ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Os textos bíblicos de hoje, eles são interessantes. Muitas vezes, Jesus diz coisas que nos causam certo estranhamento. Coisas que às vezes não conseguimos entender de imediato. Mas hoje nos surpreende que o que Jesus diz é tão claro, que ele faz uso até de provérbios, comparações extravagantes. E por ser tão claro, é que nos causa tanto estranhamento. Nos causa estranhamento porque é algo que está intrinsecamente dentro de nós. Algo que eu tenho certeza que atinge a nós de maneira muito profunda. E é por isso que cabe com atenção ouvirmos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Eles ficaram espantadíssimos e perguntavam entre si: então quem pode ser salvo? Essa é a reação e a pergunta a qual os discípulos foram levados, depois que Jesus disse essas coisas, as que ouvimos no texto bíblico. E essa é uma pergunta que vai ao encontro daquela que nós ouvimos no final de semana anterior, a pergunta do homem rico. Lá o homem rico, ele questionou o Senhor Jesus sobre o que era necessário ser feito para se herdar a vida eterna. Agora, hoje, a pergunta dos discípulos se direciona para o quem. Quem pode ser salvo? E cabe lembrar, os discípulos de Jesus, eles haviam acabado de passar por um momento, uma situação muito delicada, por assim dizer. O diálogo entre Jesus e aquele homem rico. E como nós ouvimos na semana anterior, e como nós também sabemos pelo texto bíblico, infelizmente aquele homem veio até Jesus e queria herdar a vida eterna por meio do seu próprio esforço, das suas próprias obras, pelo cumprimento da lei. E quando ele foi então questionado ou confrontado com a lei, ele preferiu ficar apegado às riquezas. E é por causa disso que Jesus então disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Palavras que, como já disse, soaram de modo muito estranho para os discípulos. E isso ainda foi intensificado quando Jesus torna a repetir, dizendo: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Mas afinal, por que será que os discípulos ficaram assim tão espantados e estranharam tanto estas palavras? Irmãos, isso ocorreu porque os judeus, eles consideravam a riqueza como uma marca do favor de Deus. Além disso, uma das maiores virtudes dentro do judaísmo é ajudar o próximo. E os seus discípulos, os discípulos de Jesus, então, eles pensavam que as pessoas ricas, elas tinham mais chance de entrar no reino de Deus por causa de todas as coisas boas que elas teriam condições de fazer. Jesus então quebra essa convicção, fazendo inclusive uma comparação exagerada, extravagante, ao afirmar um provérbio que diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao dizer essas palavras, Jesus não está afirmando que pessoas ricas não podem ser salvas. Afinal, se nós fizéssemos isso, estaríamos também condicionando a salvação das pessoas ao seu status social, à posse ou não de riquezas. E isto também não é verdade.
o que Jesus está fazendo é alertar os seus discípulos e também a cada um de nós para os perigos, para a consequência que o amor ao dinheiro, os bens, as riquezas podem trazer sobre cada um de nós. E por isso então é necessário que algumas coisas fiquem esclarecidas. Primeiro, as riquezas e os bens que provêm de modo digno e honesto também são dons do Senhor. Fazem parte da providência divina. O autor de Eclesiastes, ele afirma dizendo: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhes deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Cabe lembrar também as instruções que o apóstolo Paulo dá, as orientações que ele escreveu a Timóteo. Ele escreveu dizendo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. E ele segue dizendo então também a Timóteo: quanto aos ricos, exorte-os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Palavras que estão lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Portanto, irmãos, a riqueza, ela pode fazer bem. Ela pode ajudar muitas pessoas. Ela pode ajudar a livrar muitos do sofrimento. Mas ao mesmo tempo, por causa do nosso pecado, ela pode também tornar-se uma armadilha, levar a cobiça e o pecado desenfreado. É o mesmo autor de Eclesiastes que também afirmou dizendo: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. E quem escreveu estas palavras? Não fora Salomão, um dos homens mais poderosos que habitou sobre a terra em termos de ter posses, riqueza, bens, sabedoria? Aquele, porém, que confia em Deus, ele está ocupado com alegria no seu coração e pode dormir em paz, conforme diz o texto bíblico, quer coma pouco, quer coma muito, porque sabe que os dias da sua vida são o dom de Deus. Esse assunto é muito pertinente para nós, irmãos, porque nos tempos em que vivemos, não é incomum de você chegar para conversar com uma pessoa e ela relatar para você que ela está levando uma vida corrida, totalmente atarefada, está afadigada de tanto correr atrás dos seus estudos, do seu trabalho e de tantas outras coisas. E é verdade que muitas pessoas, na verdade, estão ali procurando o seu sustento de maneira digna e honesta. É assim que muitas vezes o mundo nos apresenta situações pelas quais nós podemos ter um trabalho. Nem tudo é fácil.
Mas ao mesmo tempo nós percebemos que inúmeras pessoas estão levando a sua vida de modo a tirar os olhos do Senhor, a preocupar-se de maneira exagerada com o dia de amanhã, em acumular posses e riquezas. E essas pessoas, como diz o texto bíblico, estão trazendo tormento para si mesmas. Deus nos convida a olhar para Ele, a descansarmos nele. O texto de Hebreus nos diz: também o Senhor descansou das suas obras. O Senhor quer que confiemos nele, que Ele é o nosso provedor, que nos provém de todas as coisas necessárias para a nossa vida, que diariamente nos supre abundantemente de todas as coisas que nós precisamos. Por isso também não quer dizer que nós devamos viver uma vida na preguiça ou no desleixo, que não devamos estar preocupados em ter um trabalho e conseguir o nosso sustento de maneira digna. Assim, quem sabe, podemos nos juntar a um antigo líder da igreja cristã que suplicou a partir desse texto bíblico, dizendo as seguintes palavras: ensina-nos, Senhor, esta difícil lição, a administrar conscienciosamente os bens que possuímos e não desejar cobiçosamente mais do que tu nos dás. Esse perigo do qual Jesus nos alerta não é reservado apenas para pessoas ou um grupo específico. Observe, as palavras de Jesus deixaram os seus discípulos muito perturbados, de modo que eles começaram a perguntar entre si, dizendo: quem pode ser salvo? E não bastassem as palavras anteriores, Jesus então atenua ainda mais a situação quando ele afirma: para os seres humanos, isto é, para mim e para você, é impossível. O que Jesus faz aqui é mostrar que aquele homem rico era um sinal da incapacidade do ser humano de alcançar a salvação. E assim, tanto os ricos como os pobres se encontram na mesma situação diante de Deus. Pois se uma pessoa pobre valorizar algo dentre as suas posses mais do que a Deus, e fosse solicitada a vender ou a abrir mão daquilo, poderia acabar fazendo o mesmo e incorrendo no mesmo erro de achar que fez algo suficiente ou que mereça a salvação. Tudo isso é reflexo e consequência direta do pecado. Por conta de nossa corrupção causada pelo pecado, nós somos incapazes de fazer aquilo, de fazer qualquer coisa para herdar a vida eterna, para sermos salvos. E desse modo, no que se refere aos homens, a pergunta dos discípulos de fato encontra uma resposta desesperadora: é impossível. Louvado seja então o Senhor Jesus Cristo, que não nos deixa nesse desespero, que não deixou os seus discípulos naquele desespero, pois ele também disse: contudo, não é impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Esse não é um discurso motivacional, irmãos, mas essa fala de Jesus, ela causa uma virada de chave. Pedro expressa o que pode ser entendido então como um clamor, quando ele diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Em outras palavras, o que acontecerá com cada um de nós, que deixamos tudo e te seguimos? Talvez ele ainda estivesse pensando somente nele, ou em quem pode ser salvo, quando na verdade, diante dele estava aquele que o salvaria.
E mesmo diante do lamento, o Senhor Jesus graciosamente os acolhe em amor, mostrando que já naquele momento os seus discípulos eram, mesmo em meio às perseguições ou com as perseguições, herdeiros de bênçãos sem medida, herdeiros da vida eterna em novo céu e nova terra. E tal ventura, irmãos, o Senhor Jesus também concede a nós, e não por meio de ouro ou prata, ou inúmeros outros bens, mas pelo seu sacrifício voluntário, que ele também descreveu para os seus discípulos logo na sequência do texto, no capítulo 10 de Marcos, quando ele disse a eles: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. É a partir do que Cristo fez por cada um de nós que a pergunta dos discípulos encontra a sua resposta. E se notarmos bem, no final do Evangelho de Marcos, o próprio Senhor Jesus respondeu àquela pergunta, quando ele então afirmou: quem crer e for batizado será salvo. Com isso, irmãos, aprendemos com esse texto bíblico que Deus nos permite e concede a nós inúmeros dons, e que não são em si coisas ruins. Porém, nós não deveríamos permitir que esses dons tirassem os nossos olhos, tirassem a nossa confiança do doador delas. Longe de Cristo e do que Ele fez, não há salvação. Confiar nas nossas riquezas, nos nossos bens e tanto mais quanto tivermos, pode nos levar à ruína e à condenação. Jesus Cristo, Ele não passou pelo fundo de uma agulha, irmãos, mas o que Ele fez foi muito mais extravagante. Por nós homens e pela nossa salvação, Ele desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, em nosso lugar. Padeceu e foi sepultado, como confessamos há pouco. Ele entregou-se voluntariamente, atravessou a morte e a venceu. Foi ressuscitado e vive e reina em glória e poder, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Por fim, irmãos, Cristo continua sendo extravagante. Ele continua salvando pelo poder de sua palavra, que é viva e eficaz. Pelo batismo, Ele continua recriando para si um povo que tem nele a sua maior riqueza. Ele continua vindo a nós pelo seu corpo e sangue, que unido à sua palavra, confere para mim e para cada um de vocês o perdão dos nossos pecados. E pelo seu perdão, pelo perdão que Cristo dá para cada um de nós, Ele também dá para mim e para cada um de vocês uma maravilhosa certeza: Jesus é o teu Salvador. Nele salvo estamos. E que assim o seja, hoje e para todo sempre, para a vida eterna com Ele. Amém. Convido-os a ficarem de pé.